a gente reforça o convite ao diálogo e a que todos também que se sintam à vontade, façam seus comentários, suas perguntas, ou seja, né, que a gente continue compartilhando nossas reflexões, nossas dúvidas, enfim, esse fica aqui o convite. Fica também a lembrança de que a gente mantenha o tempo, né, então são 15 minutos de apresentação para cada pessoa, para a gente se atentar bem ao tempo, para que todo mundo tenha aí seu momento de fala respeitado, e principalmente para que a gente consiga manter o diálogo depois também. Eu vou avisar no chat as pessoas, quando faltar ali um ou dois minutinhos, para que a pessoa que está apresentando possa também proceder à conclusão da sua própria fala, tá bom? A gente vai dar sequência a essa mesa da tarde, pensando aí na intermedialidade. Então, nós somos 5. Começaremos hoje com a fala de Alain Brasileiro de Souza, e Alain vai apresentar um trabalho intitulado Vista Parcial da Cidade, Evocações do Cinema pela Literatura em Solar dos Príncipes, de Marcelino Freire. Então, Alain, a palavra é sua. Já tinha visto ele aqui. Então tá, Alain, a palavra é sua. Você tem 15 minutos, e aí, quando faltar 1 ou 2 minutinhos, te mando uma mensagem, tá bem? Então tá, gente. Boa apresentação. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, para não perder muito tempo, passo logo a apresentação e inicio também a projeção dos slides. Caso haja qualquer interrupção, peço para alguém me avisar, tudo bem? Tá bem. Só te fazer uma pergunta, Alan. Tem algum vídeo com áudio na sua apresentação? Não. Sim, ok. Tem vídeo. Perfeito. Bom, acho que está aparecendo. Sim, aparecendo para todo mundo? Sim, estamos vendo. Tá certo, obrigado. Bom, a proposta de comunicação que eu trago para essa sessão da Abrali, que se intitula Vista Parcial da Cidade, é uma proposta de leitura de um conto do Marcelino Freire, chamado Solar dos Príncipes, um conto que foi publicado numa coletânea nomeada Contos Negreiros, lançada pelo Marcelino em 2005. O conjunto de contos, de contos negreiros, trata de questões sociais próprias do Brasil, mas próprias também de qualquer realidade atravessada pela colonização, de modo que as questões colocadas nos contos da obra dizem respeito, falam sobre questões como desigualdade social, racismo estrutural, violências inúmeras, enfim. No conto escolhido para análise, Vista Parcial da Cidade, nós acompanhamos um grupo de jovens que desce do morro para o centro da cidade, isso no Rio de Janeiro, com o intuito de filmar um documentário sobre o cotidiano de moradores de um bairro de classe média alta. Bom, esse é um primeiro ponto que chama atenção no conto, porque, nesse caso, nessa articulação narrativa, nessa composição do enredo, acaba se processando na obra uma inversão de valores, uma inversão de visão. Normalmente, notadamente na literatura, na cultura brasileira, é comum que o outro seja representado a partir do olhar do intelectual. Nesse caso, é o subalterno que tenta representar o intelectual a um sujeito colocado socialmente em um lugar na estrutura social próxima da intelectualidade ou próxima de algo, próximo de algo da elite, por assim dizer. A partir desse ponto do enredo, essa tentativa desses 5 jovens, em produzir um documentário sobre a vida da classe média, ou classe média alta do Rio de Janeiro, que partimos para a proposta de possíveis evocações da linguagem do cinema pela literatura em Solar dos Príncipes. É importante frisar, nesse caso, que trabalharemos aqui com evocações do cinema pela literatura, ou seja, o cinema não se faz presente na literatura como uma citação direta, por exemplo, a citação direta de uma obra ou algo parecido, mas sim trabalharemos aqui com a possibilidade de características da linguagem cinematográfica ou da mídia cinematográfica serem evocadas ou aparecerem na linguagem do texto literário. Então, a evocação da imagem pela palavra. Palavra tentando se tornar imagem sem de fato se tornar imagem. A palavra nessa linha de fronteira, nessa linha de cruzamento entre mídias. Na proposição da análise, trabalhamos aqui com um recorte teórico
próprio do campo dos estudos intermídia, né, ou de intermedialidade, partindo de duas categorias, uma proposta pela professora Irina Raevski e outra pela professora Liliana Louvel. No concerne a teoria proposta por Irina Raevski, trabalhamos com a noção de referência intermediática. Nesse ponto, partimos do pressuposto de que as relações entre as mídias existem, né, não precisariam ser provadas, portanto, e que elas existem de diferentes maneiras. Uma dessas maneiras é a produção de referências entre elas. Essas referências têm que ver exatamente com o fato de uma mídia poder evocar algo da linguagem ou das características de outra mídia, sem, no entanto, se tornar essa outra mídia, né? Como comentamos agora há pouco, o movimento da literatura, no caso da obra-análise, da literatura em direção ao cinema, sem, no entanto, que a literatura se torne o cinema. Então, algo do cinema que aparece dentro do texto literário. E isso, obviamente, poderia acontecer com qualquer outra mídia, ou com quaisquer outras mídias, no caso. A outra possibilidade, outro movimento teórico que fazemos aqui, diz respeito ao pensamento da professora Liliana Louvel, notadamente na sua teoria sobre iconotexto. Quando Liliana Louvel fala sobre iconotexto, ela propõe também a possibilidade de encontrarmos na linguagem literária, na palavra literária, referências à imagem, e no caso da teoria que ela propõe, é a imagem pictural, ou no desdobramento possível, uma imagem organizada, né, na sua mídia original em duas dimensões, uma imagem bidimensional. Nesse caso, está fazendo uma expansão para essa captura do cinema pela literatura. Capturar a imagem pela palavra seria algo possível se trabalhássemos com o que Liliana Louvel chama de marcadores picturais, né? Seriam, por exemplo, possíveis referências a gêneros picturais, como a natureza morta, como retrato, como a marinha, ou então organização de efeitos de enquadramento pelo texto literário, operadores de abertura e fechamento, divisão ou da descrição dentro do texto, e também com a definição de focalizadores e operadores de visões. No caso, por exemplo, com a organização de um narrador que, evidentemente, ao invés de narrar uma sequência, narrar uma história, visualiza essa história, ou deixa evidente que ele está visualizando essa história. É a partir desse recorte teórico que passamos à análise de alguns trechos do conto em que observamos a presença do cinema na literatura. Bom, a presença do cinema em O Solar dos Príncipes, de acordo com a nossa proposta, pode se dar de duas maneiras, ou pelo menos são duas maneiras que traçamos aqui para poder apresentar essa análise. A primeira seria o cinema como tema, né, evocado como tema do texto, e a segunda, o cinema como estrutura. Ainda seria possível uma terceira evocação do cinema, que diria respeito a uma crítica ao cinema, ou ao campo do cinema, né, no caso do cinema brasileiro, e o cinema brasileiro dá retomada, sobretudo, mas isso demandaria mais tempo, mais fôlego e mais espaço. Portanto, ficaremos apenas com essas duas possibilidades, o cinema enquanto tema e o cinema como estrutura. O cinema como tema aparece em Solar dos Príncipes logo no começo do conto. Nas primeiras linhas, observamos, né, o grupo de jovens que chegam até a porta de um prédio de classe alta, né, o solar, que dá nome ao texto, que dá nome ao conto, e numa breve interlocução entre esse grupo e o porteiro do prédio, eles vocalizam, né, que estão fazendo um filme, como aparece aqui no trecho. Né? 4 negros e uma negra pararam em frente deste prédio. A primeira mensagem do porteiro foi: meu Deus. A segunda: o que vocês querem? Ou qual apartamento? Ou porque ainda não consertam o elevador de serviço? Estamos fazendo um filme, respondemos. Caroline argumentou: um documentário. Sei lá o que é isso, sei lá, não sei. A gente mostra o documento, identidade, cada um em ponto. Estamos filmando. Bom, nos trechos grifados, fica evidente o fato de que esses jovens tentam produzir esse filme, ou que há uma consciência das personagens a respeito da produção desse filme. Então, essa seria uma primeira evocação do cinema, uma primeira inscrição do cinema no texto, nesse caso, o cinema como tema. É importante também ressaltar que exatamente a possibilidade de gravação do documentário, o elemento que serve como disparador para a ação no conto. Conhecendo a realidade brasileira, como conhecemos, como a vivenciamos, né, não é de espantar que essa tentativa de gravação do documentário seja malfadada, exatamente por conta das tensões sociais que estão, né, inseridas nessas relações entre morro e asfalto, ou favela e cidade, né, questões raciais, enfim. E é exatamente para esse ponto que o conto caminha, né, para essas tensões, de modo que o documentário não chega a ser gravado da maneira como os jovens propunham, né, ou como eles pensavam no início desse périplo, dessa aventura, mas há essa referência, né, ao gênero documentário.
Outro ponto interessante também é que a referência ao documentário não pode passar despercebida pelo fato de que é o documentário um gênero cinematográfico que se pauta pela tentativa de uma captura mais evidente da realidade, mais evidente da verdade do que em outros gêneros cinematográficos, né? Seria o documentário uma proposta de abertura para a realidade ela mesma, embora saibamos que essa aproximação, que essa captura da realidade seja algo mais sonhado do que possível, isso para qualquer linguagem, né, seja ela artística ou não. A realidade é sempre um outro que a gente apenas tateia, no caso, né? Bom, outras referências também ao cinema, e dentro desse campo, né, da temática, aparecem materiais específicos da linguagem para a produção do objeto fílmico, como, por exemplo, no trecho que eu vou ler rapidamente agora. Foi assim: comprei uma câmera de terceira mão, marcamos, ensaiamos uns dias. Imagens exclusivas colhidas na vida da classe média. Caroline. Querido, por favor, meu amor. Caroline mostrou o microfone de longe, assinou com batom, não sei. Então, no finalzinho do texto, em que o narrador diz, na edição a gente manda cortar. Então, além do tema, além da intenção de compor o documentário, instrumentos próprios para a realização do filme são citados além do texto, são citados dentro do texto, e além desses materiais, né, o procedimento da edição, o procedimento da montagem, né, é referido no finalzinho do conto também. Bom, essa é a primeira possibilidade de evocação do cinema. A segunda possibilidade diz respeito à estrutura do conto. Propomos, nesse caso, que o modo como a narrativa foi organizada, né, pelo autor também possibilita essa abertura da linguagem literária à linguagem fílmica. Isso se dá pela organização do texto, né, o modo como as personagens aparecem, ou como elas são referenciadas no texto, indicam a possibilidade de aproximação entre o narrador do conto, né, o narrador que organiza o conto, e a ação de uma câmera, ou então, uma outra possibilidade que aparece nesse trecho aqui, bem no finalzinho do conto, né? O narrador dá ordem para que seus colegas filmem, né, e aparece o seguinte trecho: começamos a filmar tudo. Alguns moradores pousando a cara na sacada, o trânsito que transita, a sirene da polícia. A sirene da polícia. Todo filme tem sirene de polícia. E tiro, muito tiro. Em câmera violenta. Porra, Jonathan, pulou o portão de ferro fundido. O porteiro trancou-se no vidro. Assustador. Apareceu gente de todo tipo. A ideia não era essa, tivemos que improvisar. Bom, além do cinema aparecer como tema, o cinema aparece também como procedimento, aparece como estrutura. Como comentamos, em certos momentos, o narrador do conto se aproxima do que seria a câmera cinematográfica até aí, né? É algo relativamente tranquilo, porque, de fato, há homologias entre o narrador e câmera que são conhecidas há muito. Só que, nesse caso, é o narrador que tem consciência de que o que se processa ali nessa sequência é tanto a narrativa verbal, quanto também uma narrativa quase imagética. Isso se dá por conta dessa ordem, através dessa ordem, né, que ele expressa no primeiro trecho grifado. Considerando isso, podemos propor que os outros trechos grifados seriam tanto as sequências narrativas, como também seriam sequências narrativas que se aproximam do que o cinema chama de plano, ou recorte de imagens, no caso, né? E que recortes seriam esses, ou quais imagens que estaremos vendo nesses momentos, né? Os moradores posando a cara na sacada, né? E aqui teremos um corte, né, da imagem que sai da sacada, ou da câmera que deixa de filmar a sacada e passa a filmar o trânsito, depois a polícia que chega, ou pelo menos o barulho da sirene da polícia se aproximando, que seria uma abertura para a imagem, nesse caso também para o som, né, para a sonoplastia. Outro corte, né, o personagem pulando o portão de ferro fundido do condomínio, depois um outro pro porteiro trancando-se, né, ali na guarita, né, outro corte apresentando as pessoas que chegaram, que se aproximaram, né, da confusão, da cena, né, da cena apresentada. A consciência de que estaríamos diante de de imagens, de planos, de cortes, né, imagéticos, né, de cortes cinematográficos no caso, ele se evidencia de uma outra maneira aqui, né? Uma primeira maneira, um primeiro modo, já no começo do conto, quando o narrador utiliza o date, como na sua primeira frase, 4 negros e uma negra pararam na frente desse prédio, embora pareça que o narrador narra a história, né, uma história que aconteceu no passado recente, mas o uso desse date especificamente traria o evento para o presente da narrativa, e um outro meio, né, de acesso a essa imagem, ou dessa noção de imagem apresentada no conto, diz respeito, aparece no final do texto, quando o narrador menciona a possibilidade da edição.
Então, talvez estaremos diante, no trecho anterior, né, nesse trecho, do corte bruto do filme, que depois seria editado. Acho que o Alan teve um problema na internet, pelo menos para mim aqui travou. Vamos esperar um minutinho, ver se ele retoma. Travou, mas ele estava no tempo também. Tá no tempo. Vamos esperar um minutinho, ver se ele retoma. Júlia, eu acho que deveríamos continuar e no fim ele retoma nesse tempinho extra que temos. Tá bom. Bom, continuando então, depois a gente retoma com o Alan, a gente continua com a Andressa Silva Pereira, cujo título é Jornalismo e Literatura em Articulação, o entrelugar do jornalismo literário. Andressa, a palavra é sua, 15 minutinhos também, tá bom? Tá bem. Boa tarde. Vou colocar os slides aqui, só um minutinho. Tá. Está com problema, Andressa? Ai, não tá aparecendo, né, para vocês. Não. Mas Tá, tá passando na sua tela já? Na minha sim, mas para vocês não, né? Você foi aqui no Google Meet apresentar nessa opçãozinha e aí escolheu o seu slide para poder fazer a apresentação ou não? Então, na minha tá aparecendo, mas eu não sei onde eu aciono para aparecer para vocês. Pronto. Faz o seguinte, clique em ESC aí, no Tá. seu teclado, certo? Uhum. Você está na tela do Meet, não é isso? Estou na tela do slide agora. Não, pronto, vá para o Meet, porque Certo. você clicou em apresentar no slide. Tem que ir no Meet, está na tela do Meet? Tô. Pronto, aí tem uma setazinha virada para cima, pertinho da mãozinha aí, tá vendo? Certo. Pronto, você clica nela, aí você vai aqui apresentar uma janela. A janela do lado. Aí você clica em cima e tem uma janela. Aí você vai escolher agora qual é a janela que o seu slide está aberta e clica em cima dela. Não está conseguindo? Você quer tentar mandar para mim por e-mail, Andressa, aí eu passo aqui? Acho melhor. Já te mando, Júlia. Um minutinho. Tá. Qualquer coisa pode mandar para o meu também, viu, Júlia? Tá, Não tem ok. problema não. Tá ótimo. Enquanto você me manda, a gente podia deixar a Alan terminar, né? Sim. E aí, enquanto isso, eu vou baixando o seu arquivo. Podemos fazer assim? Podemos sim. Tá. Alan, você pode voltar? Como é que tá a sua internet aí? Peraí, que eu...
Será que o Alan caiu de novo? Alan, você está aqui ainda? Eu acho que ele não está mais, viu? Eu acho que não. Ele aparece aqui Caiu. pra mim, mas acho que ele caiu. A internet dele parece que está instável. Vou baixar aqui o arquivo de Andressa assim que chegar. O Alan caiu novamente. Andressa, pode começar se apresentando e eu vou compartilhando aqui com o pessoal, tá? Ok. Bom, gente, boa tarde. Desculpa os problemas técnicos. Meu nome é Andresa, eu sou doutoranda pela Universidade Federal de Mato Grosso, pelo programa de estudos de linguagem. Eu estudo jornalismo literário desde o mestrado, né? No mestrado, eu estudei jornalismo literário pelo programa de estudos de cultura contemporânea, focando mais especificamente a relação entre o jornalismo literário e o jornalismo tradicional. Então, por um foco mais comunicacional, pelos estudos de comunicação, e agora eu estudo por um foco mais narrativo dos estudos de linguagem propriamente, pela linha de pesquisa da literatura comparada, tá? Então, partindo para a apresentação, o primeiro recorte histórico que eu fiz para a gente poder conversar é que o jornalismo literário, ele é em si um problema teórico, né? Ou seja, ele está... Oi, Sara, falou comigo? Não. O jornalismo literário em si, ele é um problema teórico, né? No sentido que ele está num interlugar teórico, né, num lugar que a Mônica Martinez, que é uma das maiores estudiosas desse objeto teórico aqui no Brasil, num lugar que ela chama de porosidade conceitual. Né? Então, é muito difícil que nesse objeto a gente encontre consensos teóricos, a gente encontre enfim, pontos de vista teóricos muito conclusivos ou definições muito estanques. Então, o próprio conceito de jornalismo literário, ele não é consensual, né? Alguns autores vão chamar esse jornalismo de autor, de jornalismo de profundidade, de literatura de não ficção, de jornalismo de longa forma, né? São alguns dos nomes que vão aparecer para essa modalidade de escrita do jornalismo. Então, a gente pode dizer que, em si, é um objeto teórico muito recalcitrante a definições, né, a classificações e aprisionamentos conceituais, né, a gente poderia dizer. Em termos teóricos também, é uma área que está em expansão ainda, né, tanto para os estudos da comunicação, como para os estudos da literatura comparada, né, é uma área que está ainda sendo expandida, está sendo estudada, né, uma área que está em crescimento em termos acadêmicos, né, que está ainda se colocando entre esses lugares, né, e, enfim, é uma área que ainda parte muito desse estranhamento, né, ela ainda causa estranhamento ela ser estudada pela literatura, mesmo no jornalismo, ela ainda é estranhada pelos estudos mais paradigmáticos, pelos estudos mais tradicionais do jornalismo, né, que ainda não
ainda podem ver com certo estranhamento essa modalidade de jornalismo ser considerado jornalismo de fato. É uma área que está procurando o seu lugar, que está procurando o seu espaço teórico, né? Mas em termos de prática, em termos de escrita, né, de modalidade prática mesmo, ela já passa por uma certa estabilidade, né, já tem uma certa tradição, enfim, entre os escritores, entre os autores, né, dessa área. Outra coisa que eu queria... Você pode passar, Júlia, por favor? Outra coisa que eu queria comentar é que ela não é uma área definida por uma técnica em si, né? Não existe um formato que configura esse jornalismo, né? Diferente do jornalismo tradicional, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, como ele se diferencia do jornalismo literário. O que caracteriza esse jornalismo é justamente a sua plasticidade autoral, né? Uma das formas pelas quais ele é conhecido é ser um jornalismo de autor. Então, é justamente a sua liberdade, a sua capacidade de reinvenção, de liberdade autoral que fez com que ele se estabelecesse. Então, não há um formato, uma técnica específica que caracterize, né, esse jornalismo. E também uma das coisas que caracteriza ou não caracteriza, né, esse jornalismo é a sua inespecificidade, né, porque ele pode ser considerado como uma expressão estética bastante contemporânea, né? Uma das autoras em que eu me ancoro para explicar esse fenômeno do jornalismo literário contemporâneo é a Garramunho, né, com a sua teoria da inespecificidade, né, da estética contemporânea. Então, a gente pode ler esse fenômeno do jornalismo literário contemporâneo na esteira desses outros fenômenos de diálogo das artes, de diálogo dos fenômenos estéticos contemporâneos. Então, a gente pode lê-lo também nessa ótica. Bom, então, eu trouxe uma citação que fala sobre esse caráter híbrido do jornalismo, né? Porque ele tem essa natureza híbrida, né? Porque ele tá juntando a literatura e o jornalismo. É uma narrativa que se baseia em fatos reais, na vida real, na vida concreta, mas a partir de técnicas da literatura, né? Então, são escritores que narram a realidade, mas imbuídos de técnicas literárias, né? Então, o que ocorre na construção dessa narrativa híbrida é a busca da arquitetura formal complexa da literatura para retratar a informação factual do jornalismo. Pode passar, Julia, por favor. Bom, uma outra característica dessa modalidade é a sua intenção de ficcionalizar os fatos, né? Alguns autores já vêm discutindo que a ficção não é a fuga da realidade ou a recriação da realidade, mas o aspecto de algo, o aspecto de fazer com que algo não se pareça real, né? É mais uma estética do que uma recriação dos fatos, né? Então, dos efeitos que o jornalismo literário quer trazer é fazer com que os fatos se pareçam ficção, né? Ainda que eles sejam reais. Então, o texto jornalístico se reveste de marcas de ficcionalidade. Um relato histórico jornalístico que, caracterizado pelo uso de técnicas literárias, de algum modo, pudesse também ficcionalizar os fatos. Pode passar, por favor. Então, o período histórico que eu delimitei para a minha pesquisa é o período do novo jornalismo, que é o período dos anos 60, da década de 1960, dos Estados Unidos, que é o período que eu considero mais emblemático, né, para o jornalismo literário contemporâneo, que é marcado por autores bastante conhecidos, como o Guy Calesi, o Truman Capote, o John Hersey, que vão tornar emblemáticas algumas formas do jornalismo literário, que são o romance-reportagem, as grandes reportagens, né, e que vão fazer com que essa expressão
se consolide, né, e se torne bastante conhecida no mundo todo. Então, a grande questão para esses autores dessa época era que o jornalismo tradicional, ou jornalismo convencional, ele tinha se enrijecido em técnicas, né, que faziam com que a expressão da realidade tivesse se tornado pasteurizada, né, nas palavras deles, ou pálida, ou bege, ou seja, para eles, o jornalismo tinha se aprisionado numa camisa de força, né, em técnicas tão rígidas que faziam com que a expressão redacional, a expressão textual, não fosse mais estética, não fosse mais prazerosa, não fosse mais, não expressasse mais a complexidade da realidade. Então, para eles, o jornalismo tinha se tecnificado, se reificado tanto que tinha perdido a conexão com a complexidade da realidade, com as cores da realidade, com a própria pulsão, né, da vida, da realidade, dos fatos. Então, para eles, a mistura, o contato, a apropriação com a literatura faria com que o jornalismo se ressensibilizasse, né, faria com que o jornalismo pudesse tomar fôlego de novo, né, tivesse uma expressão estética pulsante de novo. Bom, então, eu trouxe um trecho aqui do Tom Wolfe, que foi um desses jornalistas, um desses novos jornalistas que expressou conceitualmente num manifesto que eles pensavam. Ele dizia o seguinte: interessava a possibilidade de fazer existir algo novo no jornalismo, utilizar vários recursos simultaneamente para excitar o leitor, tanto intelectual quanto emocionalmente. Eu não vou ler o próximo, porque eu acho que a gente não vai ter tempo, mas o Tom Wolfe, ele foi um dos principais autores dessa época a teorizar sobre essa manifestação artística, né? Pode passar, por favor, Júlia. Aqui eu trouxe a capa de um desses romances reportagens, né, que foram publicados nessa época, que foi o Hiroshima, do John Hersey. Foi sobre a bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima no final da Segunda Guerra. E a grande diferença do jornalismo literário para as reportagens tradicionais ou convencionais era que elas não se focavam no ineditismo dos fatos, né? Tudo em termos de fato, em termos de números, em termos da parte material sobre o fato em si da bomba já tinha sido reportado. Mas o que esses autores procuravam era o lado humano, o lado subjetivo da história. Então, nesse caso desse livro do John Hersey, ele entrevistou 6 sobreviventes da bomba atômica alguns momentos antes. Ele trouxe relatos de alguns momentos antes da bomba cair e depois, 40 anos depois, né, de a bomba ter explodido, mostrando como foi a repercussão desse fato a longo prazo na vida deles. Então, o livro não tem nenhum fato inédito, né? Nenhuma hard news ou nenhuma notícia quente, ou seja, nenhum fato novo em termos jornalísticos, mas em termos jornalísticos, mas é uma apuração profunda e subjetiva do que a bomba alterou na vida dessas pessoas. E uma outra cisão muito importante entre o jornalismo literário e o jornalismo tradicional é que, para o jornalismo tradicional, o jornalista não poderia se imiscuir subjetivamente com os fatos. Eles acreditavam na chamada teoria do espelho, de que as notícias deveriam retratar os fatos como eles são, né? E os jornalistas literários já não acreditavam nisso. Eles acreditavam que não haveria como retratar um fato sem que o jornalista se envolvesse subjetivamente com aquilo. A subjetividade dele poderia estar presente mais do que deveria estar presente, né? Por isso ele também é chamado de jornalismo de autor. Então, eles se autorizavam a se colocar subjetivamente nos fatos, né? Por isso é um jornalismo mais... Ok, Júlia. É um jornalismo que permite a subjetividade e esses traços romanescos e literários, né, na obra. Pode passar, por favor.
Aqui é a reportagem original, quando saiu na revista The New Yorker, que foi a primeira revista que começou a lançar essas grandes reportagens, que além de serem grandes em termos de tamanho mesmo, né, de extensão, eram compridas, a curação delas também eram longas, né? Pode passar, por favor, Júlia. Aqui é um outro exemplo de romance-reportagem, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote. Não vai dar tempo de eu falar, mas também é bastante interessante. Pode passar, Júlia. Esse aqui é o romance que eu estou usando na minha tese, que eu vou falar sobre ele, que é o Vozes de Chernobyl, da Svetlana, né, que é sobre o acidente nuclear de 1986, né, na Ucrânia. E só para terminar, eu queria ler um trechinho desse romance-reportagem, é a mesma premissa dos outros romances, né? Ela foi Nobel de Literatura, Svetlana, por essas obras, né, por esses romances, e esse romance também não traz nenhum fato inédito sobre a bomba, né? Perdão, sobre o acidente nuclear. Mas ela reúne testemunhos, né? E ela disse que a intenção dela de fazer esse livro foi que esse acidente nuclear provocou um trauma tão grande nesse país que ela precisava remoer e se revirar sobre isso, porque ela diz o seguinte: Chernobyl é um enigma que ainda tentamos decifrar, um signo que não sabemos ler. Em apenas uma noite, nos deslocamos para outro lugar da história. Demos um salto para uma nova realidade, uma realidade que está acima do nosso saber e acima da nossa imaginação. Então, o jornalismo literário, ele tenta preencher as lacunas, né, que, de uma certa forma, ele atribui que o jornalismo tradicional, com as suas técnicas e as suas limitações objetivas, muitas vezes não é capaz de se aprofundar, enfim, pela sua reificação, pela sua superficialidade, né, de acordo com esse tipo de jornalismo. Então, é isso, gente. Obrigada. Eu fico aberta para as perguntas e para as trocas depois. Obrigada. Obrigada, Andressa. A gente agora, então, passa aqui para... O Alan chegou a retornar? O Alan ainda não voltou, né? A gente passa, então, a palavra para Fernanda Borges Pinto, cujo trabalho se chama A Narrativa Brasileira Intermedial, Configurações Hipercontemporâneas. Fernanda, a palavra é sua, 15 minutos também, e qualquer coisa... Você vai projetar, Fernanda? Sim, Júlia, vou projetar, vou testar aqui, tá? Para ver se abre direitinho, mas acredito que sim, vamos torcer. Tá ótimo. Só um instantinho aqui, deixa eu abrir a janela só. Aparece para vocês, acho que ainda não. Sim, está aparecendo. Agora sim? Tá, sim. Deixa eu só ver se consigo passar. Posso começar, então? Pode, por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Fernanda, eu vim aqui apresentar o trabalho A Narrativa Brasileira Intermedial. Tive um acidente porque minha gata não entendeu que eu comecei a apresentar. Só um instantinho, gente, perdão. Vim apresentar, então, parte da minha pesquisa de pós-doutorado, iniciei o estágio pós-doutoral na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e vim apresentar o início desse estágio, dessa pesquisa, portanto, que visa pensar a narrativa brasileira intermedial e as suas configurações, portanto. Eu não consigo passar o slide, eu acho, não sei como que... Eu acho que você tem que projetar como se fosse apresentar mesmo, sabe? Ah, sabe? Sim. Sim, ali embaixo que tem a apresentação. F5. Isso. Agora Pronto. foi para vocês? Foi. A ver se você consegue passar. Vocês estão conseguindo... não, mas agora voltou, né? Agora voltou. Porque assim, se você transmitir, você tem que permanecer na tela onde o seu slide está. Porque se você voltar sim. para a tela do Meet, aí volta novamente.
Ah, entendi, perdão. Deixa eu colocar aqui para nós seguirmos então. Bom, então, voltando, perdão, a ideia é trazer um pouquinho dessas configurações hipercontemporâneas da narrativa brasileira intermedial. O objetivo, portanto, desta apresentação é refletir sobre obras produzidas por autoras e autores brasileiros, cujas poéticas se conceituam como interartes e intermediais, trazendo, portanto, essa confluência entre a linguagem verbal e a linguagem visual, e apresentar também um breve panorama dos diálogos estabelecidos na literatura brasileira moderna e contemporânea com outras artes e mídias, com ênfase para obras publicadas a partir de 2000. Alguns autores conceituam o termo hipercontemporâneo para analisar essas obras, outros utilizam a denominação contemporâneo. Aqui na apresentação eu uso os dois como sinônimos, mas priorizo então o hipercontemporâneo, certo? Bom, segundo a professora Ana Paula Arnaud, da Universidade de Coimbra, ela cunha, então, o termo romance intermedial, pensando, sobretudo, a novíssima literatura portuguesa, literatura hipercontemporânea, aquela publicada a partir de 2000. Sobre o romance intermedial, ela faz, então, a seguinte classificação, certo? As narrativas intermediais seriam aquelas, portanto, em que a intermedialidade se consubstancia de modo aberto, pelo recurso à intertextualidade interartística, isto é, pela inclusão na materialidade das palavras de imagens de teor diverso, desenhos, fotografias, reproduções de quadros, etc. Ou seja, dentro dessa subcategoria, seriam aqueles romances, aquelas narrativas em que há a presença de algum elemento de alguma outra arte, de alguma outra mídia. Então, a presença de desenhos, de fotografias, explicitamente, portanto, na obra, certo? No romance, na narrativa. A outra subcategoria, então, seria, né, das narrativas que, de modo dissimulado, põem em cena práticas intertextuais, no sentido restrito da relação texto-texto, e ou na medida em que convocam, sem as reproduzir, as imagens que acima mencionamos. Ou seja, o segundo modo, né, o modo dissimulado, como ela conceitua, seria, portanto, aquelas narrativas que fazem referências a outras obras, a outras mídias, mas essas outras mídias e obras não estão explicitamente na página, certo? Não há ilustração, não há o desenho, mas há essa referência, há essa intertextualidade, portanto, em relação a essa outra obra. A proposta, portanto, do meu estágio pós-doutoral, nesse momento, é pensar possíveis diálogos, possíveis relações entre a narrativa brasileira hipercontemporânea, a partir dessa classificação já estabelecida. Que pontos haveria de diálogo, que pontos seriam completamente dissonantes, parcialmente dissonantes, pensando, estamos numa mesma constelação ficcional, numa mesma constelação teórica para analisar a narrativa portuguesa, a narrativa brasileira, poderíamos expandir essa nomenclatura ou criar outras para pensar a literatura lusófona. Então, eu trago aqui alguns primeiros movimentos para se pensar alguns casos dentro dessa proposta. É importante lembrar, inicialmente, né, algumas relações, alguns diálogos interartes na literatura brasileira, não somente na narrativa, mas também na poesia, portanto, certo? Então, eu trago aqui alguns casos já bastante famosos para pensar, para nós relembrarmos o quanto os diálogos interartes estão presentes na nossa literatura. Então, inicialmente, o caso do Ismael Nery e do Murilo Mendes, em que a obra do Ismael Nery aparece, né, muitas vezes mencionada, relacionada aos poemas do Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto e Miró, também uma relação já bastante conhecida na poesia. Ainda o caso da Clarice Lispector, em que é importante lembrar que Clarice também pintava, né? Clarice era pintora, embora essa não seja uma vertente tão conhecida da sua obra. Clarice vai pintar, assim como ela escreve, né? Ela vai utilizar a tela como se fosse a página, ela mesma diz em alguns casos. E, inclusive, muitos dos títulos das pinturas da Clarice poderiam ser títulos de narrativas, de contos dela, por exemplo, né? Ela tem Perdida na Vaguidão, alguns títulos, Tentativa de Ser Alegre, algumas obras que trazem, então, essa ideia de que, assim como ela escrevia e expressava certos pensamentos e emoções, na tela, o procedimento, o processo criativo
era bastante semelhante. Isso fica evidenciado no livro Clarice Pinturas, do professor Carlos Mendes de Souza, em que ele investiga, portanto, toda essa relação da Clarice com a pintura, para além do Água Viva, que é uma obra, portanto, em que Clarice comenta sobre essa relação, né, da literatura com a pintura, em que nós temos uma pintora que é a narradora, que é a escritora. Então, é uma relação para além disso, né, pensando a tela como uma página aqui, portanto. E é importante mencionarmos também, né, dentro dessa perspectiva, a poesia concreta, também, que ilustra, né, além de vários outros casos, eu selecionei apenas alguns aqui, para ilustrar um pouquinho dessa vertente, desse diálogo interartes presente na literatura brasileira, portanto. Além disso, mais recentemente, é fundamental mencionar o Valêncio Xavier, escritor que é considerado um precursor das narrativas visuais híbridas no Brasil. Valêncio Xavier começa a fazer suas narrativas híbridas nos anos 80, com muitas publicações independentes, e várias dessas obras constituem como se fosse um álbum, né, um necrológio autoficcional, uma vez que em diversas narrativas ele vai narrar a sua própria morte e utilizar imagens para isso. Em outros casos, ele vai ainda falar e inventar a sua infância, utilizando fotografias, utilizando desenhos feitos por ele, fotografias de outros artistas, inclusive flipbooks, a imagem do olho no canto do slide, é a imagem de um flipbook presente no livro Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, publicação de 2001, inserida, então, no corpus, né, da investigação do estágio pós-doutoral. Além disso, ele vai, então, profanar a memória e realidade com ironia e com bom humor, trazendo esses elementos visuais e contribuindo, portanto, para esse diálogo. O Valêncio é considerado esse precursor, uma vez que ele vai iniciar essa discussão antes mesmo de outros autores começarem a fazer suas obras, uma vez que ele tem uma ligação bastante grande com a publicidade, com o cinema, e também eram campos em que ele atuava. Ainda um outro caso que dialoga diretamente com a obra do Valêncio Xavier é o caso da Verônica Stiger, autora contemporânea, que tem obras diversas que lida com a imagem e que lida com o diálogo com as imagens, mesmo sem essas imagens estarem constando no texto, né? Num processo também tanto de uma intermedialidade explícita, quanto num caso dissimulado, como conceitua a professora Ana Paula Arnaud. Então, no livro Delírio de Damasco, por exemplo, de 2010, a autora vai selecionar uma série de frases, fazer uma exposição com essas frases e ainda depois transformar isso em livro, certo? Então, a gente tem aqui uma obra bastante interessante, e o livro todo feito artesanalmente, embrulhado, né, num papel, como é que a gente vai chamar esse tipo de papel? Me fugiu o nome agora. Mas é esse papel que manteiga, né, que vai enrolar o livro como se fosse realmente um presente. Então, uma edição de um livro-objeto, portanto, que traz uma perspectiva bastante interessante também para se pensar a intermedialidade. Além disso, ela vai ter uma outra obra bastante interessante, que é o Psanis Viata, de 2013, em que vai haver, portanto, né, toda uma recriação ficcional a partir de figuras que realmente existiram, a partir de figuras reais, e trazendo anúncios, né, publicitários, imagens da época, assim como o próprio Valêncio Xavier faz em outras obras. O Valêncio Xavier vai se apropriar de anúncios publicitários em diversas de suas obras, e também O Mês da Gripe, que é um dos livros mais famosos do autor, em que ele traz imagens da época, dos jornais da época, para reconstituir, portanto, a gripe em Curitiba. Então, em Psanis Viata, Verônica Stiger utiliza um procedimento semelhante, trazendo essas imagens, portanto. Ainda, outra obra interessante da autora é Sul, em que vai haver, inclusive, né, um último conto, em que o livro, né, o último conto deve ser aberto com uma espátula, portanto, para que a leitura seja realizada, trazendo não só a ideia de livro-objeto, mas toda uma materialidade diferente, né, essa ideia de que o texto deve ser descoberto realmente.
Então, a obra da Verônica Stiger, assim como a do Valente Xavier e de outros autores, traz discussões sobre a autoria e sobre a definição de literatura, no sentido de ser uma autora apropriadora, que cria também diversas outras linguagens e que tem uma poética interartística, digamos assim, né, de uma forma mais geral. Verônica Stiger também é professora, então é importante pontuar que diversos desses autores que produzem, né, narrativas intermediais têm esse trânsito, né, entre o meio artístico e o meio acadêmico também. Além disso, a obra da Verônica esfacela as categorias de gênero textual, uma vez que surge a pergunta em diversos momentos, né? Podemos chamar isso de romance? Isso é uma narrativa, né? Ultrapassando a linguagem verbal, portanto. Ainda trouxe o Ricardo Lísias, que no livro Diário da Catástrofe Brasileira vai trazer uma série de memes referentes à eleição de 2018. Ricardo Lísias já havia trabalhado com imagens em divórcio, por exemplo, trazendo fotografias suas, né, do seu acervo pessoal. Ainda em outros textos, ele também vai ter uma manipulação do livro, né, a ideia de livro-objeto. E o caso, né, dessa publicação, Diário da Catástrofe Brasileira, ano 1, O Inimaginável foi eleito, o autor incorpora esses memes utilizados na campanha eleitoral de 2018, a crítica social e política em formato de diário. Esse diário que muitas vezes pode ser considerado também um romance, né, que traz alguns elementos analíticos, jornalísticos, poderíamos pensar também, e outros elementos bastante narrativos, também esfacelando essa questão de gênero. O meme, portanto, é um gênero textual híbrido que, como propagador, né, de ideologias segregacionistas, acabou sendo um propulsor de um debate político agressivo, hostil e mentiroso em 2018. Portanto, temos aqui a incorporação dessas imagens que circulam nas redes sociais, que circulam nos grupos de WhatsApp, e que o autor, portanto, selecionou, né, elencou para fazer o Diário da Catástrofe Brasileira. Ele tem o segundo volume, que diz respeito, portanto, ao ano de 2020, né, ano de início da pandemia do Covid-19. Bom, é importante, né, nós considerarmos aqui, a título de considerações finais mais breves, que, por hora, percebe-se que na nossa literatura brasileira hipercontemporânea ocorrem mais poéticas interartes que romances com essa intermedialidade aberta e explícita, conforme a professora Ana Paula Arnaud configura, certo? No sentido de que nós vamos ter escritores que vão se utilizar de outras obras, de outras artes para suas composições, e não necessariamente essas obras vão estar incorporadas ali. Ao mesmo tempo, também não é necessariamente o caso dessa intermedialidade dissimulada, em que há a descrição da obra, mas é uma obra que é motivadora de uma narrativa, que dialoga com essa narrativa, mas não dentro desse conceito dissimulado proposto pela professora. De uma forma geral, todos esses textos, além de outros, portanto, que eu pretendo investigar, vão ter, né, vão confirmar essa dissolução da linguagem literária, que a literatura, né, com o passar do tempo, acaba sempre realizando, no sentido de que o modernismo, né, todas as fases da literatura redefinem o que é a linguagem literária, e nesse momento a linguagem verbal também aparece dentro dessa suspensão, dentro dessa dissolução, expandindo, portanto, a definição do que nós pensamos como o romance, como um gênero narrativo. Além disso, fica evidente esse trânsito e esse imbricamento de discursos no contato entre palavra e imagem, por exemplo, e é importante pontuar também esses autores apropriadores, no sentido de serem autores que não só necessariamente são artistas, mas são autores que dialogam com outras áreas, que se apropriam de anúncios, que se apropriam de obras de outros artistas, né? Não criativos, conforme o Kenneth Goldsmith conceitua. Então, autores que, né, vão se apropriar nesse processo intertextual maior, e que muitas vezes transitam pelos universos artístico e acadêmico também, como a Verônica Stiger, e ainda o caso da Laura Erber ou Nuno Ramos, por exemplo.
É fundamental também se pontuar que um dos obstáculos para que os romances intermediais não tenham mais popularidade ou ainda não tenham tanta circulação é o próprio fato de uma acessibilidade, né, de questões de publicação que dizem respeito à divulgação de imagens, que dizem respeito ao preço do livro, e tudo isso que isso pode gerar, né? Então, é fundamental pensar também que esse seria uma dificuldade, um desafio ainda, para que essa subdivisão, digamos assim, da literatura hipercontemporânea se espraie ainda mais, né? Então, essa é uma questão que não podemos deixar de fora nessa análise, portanto, certo? Aqui trago, portanto, algumas das referências utilizadas para pensar esse projeto, esse trabalho. Pronto, obrigada, Fernanda. Eu vou dar sequência aqui para a nossa próxima pessoa, pelo horário. Então, a gente segue com a fala de Leila Mello Coroa, com um texto chamado Sem Abrigo em Viagem, Max Martins. Então, Leila, a palavra é sua, 15 minutos também, tá bom? Então, no final, lembrando que no final a gente volta para a conversa, para o diálogo. Boa tarde. Vou colocar os slides aqui. Bom, agradeço aos organizadores do simpósio, desde já pelo diálogo. Meu nome é Leila Coroa, sou doutoranda em Teoria e História Literária na Unicamp, com tese sobre a obra de Max Martins. Sou orientanda do Eduardo Sterzi. A minha fala vai ser a partir do trabalho de dissertação de mestrado que defendi em 2021 no programa de pós-graduação em Letras da UFPA. Entre as partes da minha dissertação, eu darei ênfase à primeira e à última, em função do tempo. O título da minha apresentação hoje assume parcialmente o título da dissertação, Sem Abrigo em Viagem, Max Martins. Esse nome, no trabalho de mestrado, foi acrescido do subtítulo Por uma Poética do Erro. Bom, erro é uma palavra da poesia de Max, que aparece de diferentes formas e parece nomear uma ideia de poesia como uma série de deslocamentos e como um tipo de encenação do inacabamento. A poética do erro é uma maneira de contemplar a errância e a rasura, portanto, o estranhamento da identidade na linguagem poética. Na poesia de Max, há um investimento no erro como dispositivo de dessubjetivação, expansão de horizontes e complexificação da leitura. Por essa constatação, eu identifico e discuto nesse trabalho as tópicas do exílio, da estrangeiridade e da rasura como questões de pensamento da obra. Trabalho a ideia de que a obra de Max produz como efeito de leitura um pensamento da poesia, a partir de dois aspectos. A nomeação de fenômenos da sua poesia, que aparece de forma recorrente e variante, e o questionamento da ideia de poesia pela exploração de materialidade e pelo hibridismo de formas de escrita, de gêneros discursivos e de artes. Considerei na pesquisa um corpus amplo de estudo, mas investigo uma questão específica, que é a do erro, a partir do qual identifiquei 3 linhas de força da poesia de Max: o exílio, a estrangeiridade e a rasura, pelas quais contemplo o pensamento da sua poesia. A escolha pela leitura da obra completa, publicada até hoje, de Max, se justifica porque a questão do erro tem um sentido mais forte numa visão de conjunto e porque, assim, é possível observar as variações e os deslocamentos dessa tópica. A poesia de Max é marcada por sobressaltos e processos de diferenciação em relação a si mesma, como bem define Benedito Nunes no ensaio Max Martins, Mestre-Aprendiz. É uma poesia marcada pela crise. Então, a crise é o nome para o erro, para o desvio e para o sempre outro. E por isso, o corpus de análise são poemas dos livros publicados em vida, entre 1952 e 2001, páginas de diários do livro Cadernos de Pinturas, de 2007, e de páginas de diários disponíveis na tese de doutorado de Paulo Vieira, de 2014, que teve acesso ao arquivo do autor. E, mais brevemente, o filme Variações da Rede, de James Bogan e Diógenes Leal, de 1996.
Bom, eu destaco no trabalho a presença dos diários, entendendo-os como performance de poesia, ou seja, hesitação entre formalização e inacabamento do texto, assimilação de heterogeneidade e maneira de relação com a vida. Considero os diários como livro aberto, assim como os livros de poema. A primeira parte da minha dissertação de mestrado é intitulada Em Exílio, Condição Fundante de uma Poética, em que eu proponho pensar o exílio como condição do poeta, concepção de poesia que se relaciona com a obra de Marx, na medida em que esta palavra aparece em vários poemas e se atualiza em outras palavras para ensinar uma ideia de deslocamento e despertencimento. Na obra de Marx, o exílio é um movimento de saída e um deslocamento fundante, ou seja, é aquilo que mobiliza outros sentidos. O termo fundante faz pensar no que Blanchot comenta sobre o essencial, que no caso de Marx se dá na maneira de relação com o eu e com o espaço, numa relação de vida. Quer dizer, fundante não está no sentido cronológico, não é o que vem primeiro, mas aquilo que é sempre presente. O exílio é uma forma de disposição ao erro, de pensamento da obra, e nesse sentido analisa os deslocamentos do sujeito poético e determinadas crises da poesia em relação com a identidade. Então, o poema intitulado Errância, de Caminho de Maraú, é emblemático da tópica do exílio nas suas variações. Vou ler, então, um poema para vocês. Agora, esta é a minha errância, minha vigília cega, onde o sem memória, o sêmen, a sua ex-ilha desce, este é o nosso encontro, minha escritura. O exílio assume a forma de uma ex-ilha. O sujeito poético declara errância para um lugar onde, sem tempo, sem memória, lugar da história como rastro, onde o sujeito tem a memória interditada. Só uma coisa, vocês estão vendo o slide do poema? Leila, a gente está vendo a sua tela, mas os slides não estão passando. A gente está ainda na primeira tela. Pois é, a segunda. Agora sim? Sim, agora está na segunda slide. Obrigada. Então, como eu ia dizendo, na década de 80, a palavra exílio era inescapável do sentido da experiência histórica imediata, né, da violência militar, da imposição da saída de casa e dos pais, mas na poesia de Marx esse termo é ampliado e se adiciona a ele uma ideia de experiência e de condição da poesia como outro deslocamento. Em Marx, o exílio, essa ex-ilha, é o lugar da poesia, né? Este é o nosso encontro, minha escritura. Ou seja, o exílio da poesia de Marx não equivale ao sentido histórico da experiência de separação, mas ao sentido de lugar de encontro. O sujeito poético encontra, então, morada temporária nessa escritura. Ainda na primeira parte da dissertação, no item intitulado Nos Diários, eu penso, esse outro lugar da poesia, penso a equivalência e não a causalidade entre o livro diarístico e o livro de poesia, sem separá-los, ou seja, identifico os seus cruzamentos e de que forma o poético contamina o diarístico e, por sua vez, o diarístico contamina o poético. Nesse sentido, os diários podem ser pensados como performance de poesia que tem como motor a dificuldade na medida em que neles se experimenta em alto grau o choque de materialidade. O caráter plástico, a fotomontagem, a correspondência, a letra, o corpo do poeta e as figuras do natural. O diário é um livro de performances de um sujeito, e na obra de Marx é a performance da poesia. Explora o processo, o caminho, a viagem, figuras centrais dos poemas. Nesse sentido, fundem-se vida e poesia. Bom, a reivindicação do diário é também performance do entendimento da poesia como trabalho, o que faz pensar na concepção materialista da escrita. O diário é um gênero confessional, é um lugar de trabalho sobre o eu, mas para o Marx funciona de maneira paradoxal, porque é também experimentação e embaralhamento do sujeito. Esse aspecto complexo do diário vai atingir os poemas e impor o que o Davi Arrigut chamou de uma poética da dificuldade sobre o trabalho do Marx. Como a gente pode ler no poema Autorretrato com colagem de Comando à Lacuna e também em uma página de diário de 1991. Acho que não está aparecendo ainda. Agora, vou ler.
Pacífico, meio reflexivo, sorriso deste lado do paraíso, o outro lado, este lugar, o lugarejo paralítico, onde uma vez meio me beijaste sem, e com o uso do contraste endovenoso, semi-semovente, o céu abaixo deslizando, teu longo azul, os jorros do teu corpo, tua substância branca, manuscrita, espelho abaixo, a boca meio se torcendo, harpa de nervos entre meia-noite e meia, e a sombra da cisterna da vigília semi-cega, renascendo, para seu fim de cinzas, pó de poema. E abaixo a gente tem, desculpa, ao lado, na verdade, uma página de diário do Max, Sonho, estou em Lisboa com Denise. Henry Miller confessou uma vez que gostava mais de aquarelar do que literaturar. Também me sinto assim, as horas passando com as minhas colagens, terapia. Bom, a gente pode perceber a fratura no diário e no poema, né, no corpo colado e na visualidade gráfica. Atenta-se ainda aos aspectos da confissão no diário e da rememoração no poema, quer dizer, pacífico, meio reflexivo, sorriso, onde uma vez meio me beijaste, ao procedimento da prática do diário no poema, o autorretrato e a colagem, a tensão entre o tom confessional e o antilírico, quer dizer, ao diário como ficção descrita, mistura e colagem de sonho, estou em Lisboa, de sentimento, me sinto, e de autorreferencialidade, né, as horas passando com as minhas colagens. Portanto, a afirmação do diário como experiência de vida e de escrita. Nos versos finais, o poema dá a imagem da fratura e do resto, cinzas, pó de poema, em que a palavra é fragmentada, pó e poema. Bom, a terceira parte do meu trabalho intitulei Outra Palavra sobre Palavra, uma poética da rasura. Eu defendo no trabalho que a poética do erro em Marx norteia-se a partir das tópicas do exílio e da estrangeiridade, as quais são empreendidas pelo procedimento de rasura. Então, a rasura é também uma palavra e uma imagem constante que se relaciona com seu caráter processual e seu deslocamento permanente, já apontado como crise por Benedito Nunes. A rasura é mais uma imagem do erro e um nome que a poesia do Marx dá à crise. Mas é no livro Risco Subscrito, de 1980, que a rasura se apresenta de maneira emblemática desde o título, na medida em que o subscrito caracteriza o risco. No sentido comum, a rasura é aquilo que se sobrepõe à escrita. Paradoxalmente, em O Risco Subscrito, a rasura coloca esse dispositivo como anterior à escrita. Portanto, na concepção de poesia de Marx, a rasura é procedimento sob a escrita. Rasura-se primeiro para escrever depois, ou a rasura é ela mesma já a escrita. Bom, para o Derrida, a rasura é um outro nome para desconstrução. Então, nesse sentido, desconstrução é uma demora sobre os textos. Desconstruir é reescrever, traduzir, renomear, diferir, disseminar, expandir. Eu defendo que a rasura em Marx é um procedimento de crise presente na evolução da obra e na relação de elementos heterogêneos, constitutivos da fatura estética da sua poesia, como a associação entre gêneros discursivos, poema, diário e carta, entre materialidades, a literatura e a fotografia, e entre formas de arte, como pintura, desenho e colagem plástica, e também como a crise do sujeito que se materializa na relação entre o eu e o tu, intercâmbio de papéis, e coloca em cena o leitor como agente de uma intervenção criativa. Nesse sentido, ler é, então, rasurar, né? Como em um poema, tu és o leito, eu, o leitor, é uma tarefa de desconstrução. O próximo poema, intitulado Página do Rosto, joga com a fotografia do rosto do poeta, em que a sombra sobre os olhos o desidentifica. A fotografia no poema dissolve o poeta, confere uma rasura da identidade relacionada com a rasura do nome, grafado como uma espécie de ideograma, em que as letras M e W são imagens subvertidas daquele que escreve. A assinatura de palavra é quebrada no verso, assim, natura, bem como a assinatura como ideograma contém um traço e um risco que a atravessa como elemento estranho ao MW. Esses diferentes tipos de corte e cisão implicam o efeito de rasura sobre os olhos do poeta, sobre a caligrafia e sobre a naturalidade da relação entre o nome e aquilo que se descolou do nome, que é o poema. Vou ler
das grades do branco, assim, natura, razão e sina fiam a sua rasura ou arte. Então, nesse poema, a gente vê que a ideia de poesia em Marx trabalha justamente com a experimentação de diferentes materialidades que são colocadas, como nesse poema, em trânsito. Ocorre nessas relações que se estabelecem entre as materialidades da fotografia, do ideograma e dos versos, um processo de transmutação, um movimento deslocante em que essas imagens compõem hibridismo em função do poético, ou seja, as diferentes materialidades funcionam como elementos de poesia. Não há hierarquia entre as formas, não está em jogo a prioridade de uma linguagem, mas o seu intercâmbio a tal ponto de o poema parecer reivindicar uma leitura não compartimentada dessas linguagens. O que eu chamo de rasura, tudo bem, Júlia, que opera sobre o sujeito poético, vai atingir também a relação do Marx da poesia do Marx com a Amazônia, né? Esse tipo de presença que a Amazônia encena na poesia de Marx é em forma de lugar de escrita, é lugar de onde se ir. A Amazônia, como figura de poesia, propõe uma expansão de uma espécie de identidade regional, ou seja, ela não assimila a paisagem como um mero cenário, espaço ilustrativo. E na poesia de Marx, a paisagem amazônica se afirma enquanto resto e rastro, ou seja, é aquilo que permanece mesmo sob a possibilidade do apagamento, e a rede e o rio, por exemplo, constitutivas de uma imagística da Amazônia, na poesia do Marx, são a própria poesia. Bom, eu vou pular, então, em função do tempo, e só para terminar, queria dizer que a poesia do Marx performa o aspecto do inacabamento, esse inacabamento produtivo do erro, cujo dispositivo fundamental é a rasura, impõe o resto como imagem de obra. Os poemas e os diários têm um funcionamento equivalente de reivindicação da rasura, daquilo que opera no desvio, e para o Marx a poesia é fora de si, fora do sujeito poético, e dessa forma a Amazônia também é figurada, né, como fora, como outro lugar, como lugar de poesia. E é isso, espero que não tenha ultrapassado o meu tempo, espero que todo mundo tenha conseguido me ouvir. Obrigada. Obrigada, Leila, foi certinho no tempo, não preocupe. E a gente escutou muito bem. Obrigada. Ótimo. Eu vou passar a palavra para a Luísa. Então, Luísa Gonçalves de Oliveira, com o trabalho A Transposição Medial dos Contos de Lúcio, da coluna O Crime do Dia, para o romance O Viajante. Então, Luísa, a palavra é sua, 15 minutos também, tá bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou colocar para apresentar. Sim, te escutamos. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Luísa, sou mestranda em literatura brasileira, faço parte do programa de pós-graduação em letras da UERJ, sou orientanda da professora Maria Cristina Ribas, que faz parte do grupo de pesquisa Intermídias e Interartes. E eu gostaria de dizer que esta comunicação ela faz parte da minha pesquisa, né, da minha dissertação de mestrado. Então, eu gostaria, primeiramente, de falar o título, é a transposição medial dos contos de Lúcio Cardoso, da coluna O Crime do Dia, para o romance O Viajante, né? E eu gostaria de apresentar um pouco o autor, porque, embora seja um autor brasileiro, ele não é uma pessoa muito falada no meio acadêmico. Eu mesma só fui conhecê-lo na pós-graduação. Então, assim, o Lúcio, nosso escritor mineiro, nasceu em 1912, em Curvelo, em Minas Gerais, porém ele viveu a maior parte
da vida dele aqui no Rio. E ele teve uma estreia brilhante no cenário, assim, né, da literatura, com seu primeiro romance chamado Maleita. Só que Lúcio, mesmo antes de publicar esse primeiro romance, ele já publicava contos na imprensa. E ele, durante a sua vida toda, trabalhou, ele foi um incansável colaborador da imprensa brasileira, atuou como colunista, crítico, literário, e por diversas vezes ele recorreu à profissão como escritor de jornais, né, de jornalista, para tratar da subsistência, né, que era uma necessidade que, embora ele tivesse a ambição de viver da literatura e da sua arte, nem sempre foi possível, né? Então, em 1952, a convite do editor do Jornal da Noite, né, Lúcio foi convidado para estar à frente da coluna O Crime do Dia. E o que consistia essa coluna? Lúcio iria pensar alguns crimes que aconteceriam lá na cidade do Rio de Janeiro e ia ficcionalizar essas notícias de crime, iriam transformar essas notícias em crônicas, né? Que, embora alguns estudiosos classificaram não como crônica, mas sim como contos, né? Dada a sua carga literária que foi concebida assim, em cada texto, né? E nesses contos, nós temos esses crimes que foram descritos, assim, foram escritos não de forma jornalística, mas sim de forma literária, uma atmosfera condensada, falando sobre o submundo da cidade do Rio de Janeiro, com seus tipos urbanos, e toda a carga emocional e trágica que Lúcio traz na escrita dele. Então, essa é a foto, né, da coluna. Ele estreia em grande estilo, porque ele era um laureado escritor. E um dos objetos da minha pesquisa é analisar como esses contos circularam nesse jornal, como era a atmosfera, como a materialidade dessa escrita, né, da escrita ter sido publicada nessa coluna, e o que isso influenciou na escrita, a carga ficcional que ela recebeu, as nuances, as cores, porque, a priori, essa coluna ela serviria de contraponto com a vida como ela é. Assim, o Nelson Rodrigues estava fazendo assim, um estrondoso sucesso no Última Hora. Então, foi uma decisão do editor chamar um outro escritor que fizesse frente ao Nelson, né, para a vendagem de jornais. Então, Lúcio ficou assim, imbuído, né, de ter uma coluna que fosse não um decalque da vida como ela é, mas que fizesse também aí uma frente nessa disputa. Só que, diferentemente da vida como ela é, que ficou no ar assim, durante 10 anos, essa coluna só teve 18 meses de vida, né? E um dos objetos da pesquisa seria identificar o que aconteceu, né? Quais foram digamos assim, as peculiaridades que fizeram essa coluna não ter o mesmo sucesso que a vida como ela é. Então, durante a carreira de escritor de Lúcio, ele experimentou muitas materialidades, né? Então, ele atuou com diversos suportes. Teve a escrita literária, teatros, filmes, jornais. O Lúcio trabalhou com os diários, com a escrita intimista e com a pintura, né? Com a questão dos desenhos e tudo mais. Lúcio era um escritor muito polígrafo, e por que não chamá-lo de transmediático, né? Já que ele usou diversas linguagens artísticas para expressar a sua arte. Ele tem aí a sua obra de mais impacto, né, que foi considerada sua obra-prima, a Crônica da Casa Assassinada. Temos aí os Diários, que também foi
um tipo de escrita, um tipo de gênero que ele testou e pensou numa publicação. Nós temos as pinturas que ocorreram com mais ênfase após ao AVC, porque Lúcio, aos 50 anos de idade, né, em pleno vigor físico e intelectual, ele foi acometido por um AVC, e, impossibilitado de escrever e de terminar os seus romances, ele passou a pintar, também como um exercício e como uma forma de expressar a sua arte. E aí nós temos também aí um folder, né, um prospecto do teatro, porque Lúcio também trabalhou com cinema, com teatro e com diversos tipos de arte. Retomando a questão da coluna em si, essa coluna pegava esses crimes, ficcionalizava e publicava. Alguns casos, como está aí na foto, aparecia o próprio autor do crime, de tão verídico que era as histórias em questão, né? E, ao fazer esse estudo, eu descobri que alguns desses contos que foram publicados nessa coluna foram transpostos, ou seja, houve uma transposição medial desses contos para um livro, um dos livros que eu estudo. Na verdade, houve contos que foram transformados em personagens da Crônica da Casa Assassinada e também do Viajante, que é o romance em questão que eu estudo. Então, do Viajante, que foi o último romance do Lúcio Cardoso, que ficou inacabado, ou seja, ele foi publicado póstumamente pelo amigo do Lúcio, o Otávio de Faria, e resgatando essa coluna, que não tem a publicação dela, ou seja, a gente acessa através do arquivo da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca Digital. Resgatando esses contos, nós vimos que esses contos que foram publicados na coluna, eles foram ampliados, ou seja, eles viraram personagens e hoje fazem parte aí do enredo do romance, né? Então, a pesquisa se detém nessa transposição, de investigar na coluna o que aconteceu, né, com os textos, por que não houve uma antologia que recolhesse esses contos, e por que esse material ficou perdido, né? Está aí no arquivo ainda hoje, e quais foram os contos que Lúcio aproveitou para transformar em romance, e também do romance, do que ele extraiu para possivelmente uma filmagem, porque Lúcio também, quando escreveu os seus romances, ele pensou, em alguns casos, na parte cinematográfica, né? Porque de tamanha era a relação dele com o cinema. E aí, terminando assim, né, a nossa... Não saberia viver sem a paixão, mas é verdade também que são tão poderosas suas forças na minha alma que seu tumulto me mata. Sobrevivo pela graça de ser poeta. Todas as paixões me pervertem, todas as paixões me convertem. Lúcio Cardoso, diário completo. Gente, desculpa, eu esqueci de tirar do modo automático, mas eu quis trazer essa última citação do Lúcio, porque o Lúcio, como a colega falou hoje mais cedo na comunicação dela, ele foi conhecido pela sua paixão, né? E tudo que ele colocava, ele transmitia esse sentimento. Então, esse tema da paixão é um tema que permeia a obra do Lúcio, né? E estamos aí tentando trazer a memória do Lúcio a todos aqueles, né, que ainda não o conhecem, e de forma, através da transposição de alguns contos e pensando também nas adaptações cinematográficas que foram feitas a posteriori, tá bom? Desculpa, eu fiquei um pouquinho nervosa. Não, tá perfeito, Luísa, muito obrigada. Obrigada a vocês.
Alan está na sala de novo? Acho que Oi, não. eu Oi. consegui voltar agora. Ah, perfeito, Alan. Você gostaria de 5 minutinhos para finalizar a sua apresentação? Eu agradeço, né? Por conta da queda de energia, eu fiquei perdido sem saber onde é que encerrou, né? Agradeço também a É, compreensão. eu acho que você parou, acho que no sexto slide, se não me engano. Acho que sim. A gente te Eu, ajuda a se encontrar. Luísa, muito obrigada. Vou passar então a palavra agora para o Alan, e depois da fala de Alan, a gente abre para um debate, para uma conversa, tá bem? Então, Alan, você tem aí 3, 5 minutinhos para poder fazer sua finalização, tá? Certinho, muito obrigado. Eu só não vou poder ligar a câmera e expor os slides novamente, porque a internet ainda está, né, oscilando bastante aqui por conta da queda de energia, né? Tá bem. Bom, a título de encerramento, a título de conclusão, vou fazer um resumo, né, da proposta que eu trouxe para esse encontro. Na proposta apresentada, ou como eu já havia comentado, a ideia dessa apresentação, a ideia desse trabalho é pensar evocações do cinema no conto Solar dos Príncipes, de Marcelino Freire, e essa aproximação entre literatura e cinema a partir de duas vertentes, duas possibilidades. Uma aproximação entre literatura e cinema pela temática abordada no conto, né, a produção de documentário pelo grupo de protagonistas, e outra aproximação entre literatura e cinema a partir da estrutura do conto. Né? Isso, no primeiro momento, no que concerne a organização do discurso, né, na troca de focalização constante dentro do conto, e no segundo momento, na produção de sequências narrativas que se aproximam de tomadas cinematográficas, de tomadas fílmicas, no caso. Né, de modo que essas sequências narrativas ficam mais evidentes no conto, no seu encerramento, no seu penúltimo parágrafo, logo após o narrador ordenar que um dos seus acompanhantes inicie a filmagem, a filmagem no condomínio de classe alta para onde eles foram para realizar o documentário. Esses dois modos de aproximação entre literatura e cinema presentes em Solar dos Príncipes ensejaria ainda a produção ou a percepção de um outro modo de aproximação entre literatura e cinema, nesse caso, um modo talvez extraliterário ou paraliterário, né? Sendo que isso seria possível a partir de uma conceituação crítica a respeito da representação das trajetórias de sujeitos subalternos pela cultura ou pelas letras no Brasil. Né? Historicamente, a gente sabe que isso tem se dado a partir do olhar do outro, no caso do intelectual. Né? Quase sempre é o intelectual que olha o subalterno e fala sobre o subalterno. No caso lá dos príncipes, Marcelino Freire propõe ou apresenta um movimento organizado em via oposta. Né? É o subalterno quem representa o intelectual ou quem representa a elite. Né? Contanto, ou, entretanto, os dobramentos dessa tentativa de representação se evidenciam no conto com o desfecho, em certa medida, trágico, né? Com o aparecimento da polícia né, e como o próprio narrador comenta, a saída, a improvisação que eles precisam tomar naquele momento. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela compreensão, né, aos organizadores do simpósio e aos colegas participantes também, e muito obrigado. Obrigada a você, Alan. Júlia, eu acho que as comunicações da tarde continuaram o tom da manhã, então isso significa que de alguma maneira esse tema de intermedialidade, de diversas linguagens, foi a tônica do encontro de hoje. Então, a mim me parece que podemos usar a mesma modalidade da manhã, que é que cada um dos participantes fale 1 minutinho, 2 minutinhos do que ficou para dizer e não teve tempo, pensou depois, e depois disso abrimos a pergunta. Concorda? Acho ótimo. Pela manhã, a gente fez pela ordem de apresentação, mas se alguém quer começar, não é obrigatório que seja pela ordem de apresentação. Então, se alguém quiser começar. A ideia é
1 minuto, 2 minutos para concretizar a fala de vocês, que às vezes nós tivemos que pedir para ir mais rápido, etc. É apenas isso, ou seja, é só concluir como uma ideia geral. Um pouco o que Alan fez agora. Ou algo que às vezes escapou, né, Sara? Às vezes no nervosismo acaba escapando, ou algo que você percebeu no trabalho um do outro também, que dialoga, enfim, fazer essa amarração, essa costura final. Essas coisas. Então, se a Andressa quiser começar, talvez, para a Alan poder respirar aí um pouquinho. Eu acho que eu não consegui explorar muito, talvez eu poderia acrescentar que uma das maiores influências do jornalismo literário, especificamente, foi o romance, né? Eu acho que eu toquei, mas eu não consegui explorar muito em termos de técnicas, né? Algumas das técnicas que esses jornalistas começaram a exercer nas reportagens foram a transcrição integral dos diálogos, a observação cena a cena, a observação também de características físicas e psicológicas dos personagens, né, no modelo, inspirados pelos romances realistas, né, principalmente os romances realistas foram de bastante valia para esses jornalistas, né, para eles respirarem esse ar do realismo, dos romances realistas para o jornalismo literário, e basicamente isso, né, eles viram no realismo, em toda a esfera do realismo, da vida burguesa, da vida interior, né, das casas e da não idealização da vida, né, como toda a ideologia do realismo influenciou muito o jornalismo literário nessa época, para que eles construíssem, né, essa nova estética. Então, foi uma apropriação, né, que eles fizeram das técnicas do romance, e algumas das técnicas que foram não rejeitadas, mas que foram rompidas, né, por esses jornalistas, foram as técnicas da pirâmide invertida, né, que é uma técnica do jornalismo tradicional, que é sempre contar logo no começo o que é mais importante, e deixar para o final o que é menos importante, e a técnica do lead, que é responder em 6 perguntas o que é mais importante para a matéria, logo no começo. Então, eles achavam que isso, de certa forma, engessava o texto, né, engessava a história, e eles queriam, de uma certa forma, ressensibilizar o texto, fazer com que o texto pudesse fluir de uma outra forma, né, como uma história, como um conto, como um romance. Então, eles achavam que essa técnica tinha enrijecido demais a narrativa. Então, eles viam nessa aproximação da literatura uma forma de desamarrar, né, o texto jornalístico. Então, acho que isso eu não consegui explorar muito bem. Obrigada. Luísa? Eu gostaria de agradecer, dizer que dentro do simpósio, parece que foi combinado, né? Tem alguns temas, o jornalismo literário me interessou muito, porque acaba que as nossas pesquisas conversam, eu pesquiso isso também, de como os escritores, né, que atuaram no meio jornalístico, o que eles contribuíram, e do que essa parte do jornal impactou na escrita literária, a parte da limitação, do formato, do time mesmo, da escrita, de todo dia ter que escrever, de que forma isso foi representado na coluna. Assim, poder resgatar esses textos que ficaram sem uma publicação, né, para que o público tenha acesso, e são textos maravilhosos.
quando eu leio, assim, eu fico encantada de como, em tão pouco espaço, né, ele conseguia fazer umas histórias, assim, muito impactantes, dramáticas e com a carga muito peculiar que é do Lúcio. Ele traz essa dramaticidade, as cores, a plasticidade para dentro do jornal, né? Você pensa em 1952, né? Enquanto a gente ainda não tem esse conceito assim de evocação, de tudo mais, ele já faz essa mistura, esse mix media, né? Que a intermedialidade tanto vem falando hoje em dia, né? Dessa composição. E agradecer aos colegas pela contribuição, pelas dicas, né? Querendo ou não, a gente acaba anotando os autores, as pesquisas para contribuir. Muito obrigada a todos. Legal. Fernanda? Boa tarde novamente. Queria agradecer, então, a atenção, o compartilhamento aqui das pesquisas. Inclusive, gostaria de elogiar muito a apresentação do Alan, que mesmo entrecortada, eu achei muito legal. Inclusive, gostaria de confirmar com ele, se ele tiver aí ainda, que eu anotei 2 referências, mas depois, como os slides não voltaram, eu não sei se elas estão corretas. Então, não sei se tu está aí, Alan. Tô sim. Oi, tudo bem? Eu Tudo bem. queria confirmar contigo, lá nos teus primeiros slides, tu colocou ali a Rajewski, 2012, isso? Isso. E depois a outra citação, acho que nem eu entendi minha letra, é Louvel? Isso, Louvel 2012. 2012, certo. Eu queria confirmar aqui, porque eu gostei das tuas referências, acho que podem acrescentar a minha pesquisa. Muito obrigada. Fernanda, elas, só né, como não apareceu o slide das referências, esses 2 textos que eu cito, eles foram traduzidos no mesmo livro. É um livro chamado Intermedialidade e Estudos Interartes, publicado pela editora da UFMG. Obrigada, Alain. Por nada. Agora, quem quer continuar? Leila? Vocês me ouvem? Sim. Eu só queria agradecer também, queria talvez tenha faltado uma apresentação ao meu poeta, né, sobre o meu poeta. O Max Martins é um poeta paraense, que publicou de 52 a 2001, portanto, né, tem um longo período de publicação, e desde a década de 80 ele mantém diários, né, em que ele explora essas materialidades. Atualmente no doutorado é isso que tem me interessado, né, a materialidade dessas poesias, e uma ideia de obra redimensionada, né, porque esses diários não ocupam na obra um espaço definido, né, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, e eu me interessa pensar nisso como uma espécie de sistema, né, junto aos poemas. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada. Alan, você gostaria de falar mais um pouquinho? Não, eu me sinto contemplado pelo tempo a mais que vocês me deram, né? Muito obrigado mais uma vez pela compreensão e, né, foi também maravilhoso poder compartilhar essa tarde com vocês. Ai, que bom. A gente que agradece as excelentes comunicações, né? Foram todas muito ricas e que dialogaram muito entre si, né? Então, isso também é bacana para alimentar as pesquisas, né, de cada um de nós. Eu queria começar, então, a ronda de perguntas e incentivar que as pessoas também façam perguntas, né, para quem apresentou. Eu queria perguntar para a Andressa. Andressa, eu fiquei muito curiosa quando você comenta sobre, acho que você cita o Rezende, né, no Textuações, e aí você comenta sobre um interesse em ficcionalizar os fatos, em deixar os fatos com menos cara de real, né, ou de fatualidade, e fazer um trabalho estético de ficcionalização.
Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, que eu fiquei bem curiosa para saber como isso é feito, né, tecnicamente, inclusive, como que é feito esse procedimento. Então, eu inauguro aí as perguntas já a partir dessa. Sim. Então, existe uma discussão bastante grande no jornalismo literário sobre os limites, né, entre real, entre ficcional, entre literatura, realidade, mas muitos autores, eles concordam que a ficcionalização seria um efeito, né? Então, isso também poderia ser feito no jornalismo. Então, essa ficcionalização seria possível a partir da incorporação de elementos da narrativa, né, personagens, enredo, tempo, né, o tempo já é algo do jornalismo, mas, enfim, elementos próprios da narrativa e da narratologia, né, que poderiam ser incorporados ao contar uma história jornalística. Então, a pessoa entrevistada, ela pode ser tratada nessa história como uma personagem, né? Não apenas como uma fonte, alguém que vai relatar algo, ou vai trazer uma fala de uma forma desumanizada, né? Mas como uma personagem naquela história, naquele enredo. Então, trazer elementos próprios da ficção e costurá-los, né, de modo a fazer com que aquilo realmente pareça uma narrativa. Então, muitas vezes, o narrador, né, o jornalista que costuma se esconder, né, na narrativa, costuma não aparecer na reportagem, que, de acordo com o jornalismo tradicional, o jornalista ele tem que ser objetivo, imparcial, enfim, ele pode se mostrar, ele pode, por exemplo, narrar uma história em primeira pessoa, ou se colocar como um narrador intruso, enfim, usar elementos próprios da ficção e se colocar, enfim, tratar aquilo como uma narrativa ficcional mesmo. E através desses elementos, né, de acordo com o estilo de cada autor, varia muito mesmo, porque ele tem realmente a liberdade de se colocar como um autor, né? Então, ele vai variar muito de acordo com cada autor. Então, ele pode trazer esses elementos ficcionais ou literários para construir aquilo como se fosse uma história mesmo, uma história literária. Uhum. Edmara, obrigada, Andressa. Nada. Olá, boa tarde. Eu queria, antes de tudo, parabenizar a todos, né, pelas falas tão ricas que nós tivemos hoje à tarde, e agradecer mais uma vez às professoras Júlia e Sara por esse simpósio. Tem sido muito rico nessas trocas, e eu fico muito feliz, principalmente, de poder trocar um pouquinho as pesquisas com a Luísa. Já recebi seu e-mail, Luísa, depois respondo, e poder conversar, né, um pouquinho mais sobre Lúcio, principalmente agora que eu consegui perceber que a sua pesquisa também pensa o Lúcio não só, né, a partir da narrativa, já que você está trabalhando com romance, mas nessa perspectiva das relações dele com as várias artes. Então, eu fiquei muito interessada e acho que realmente tem muito trabalho a se fazer. No caso dos contos ou crônicas, né, que você está trabalhando, são mais de 400 textos inéditos, né, então é um trabalhão, e fica pensando, né, eu agora que concluí no pós-doutorado a pesquisa, e já achei rápido, porque, entre outras atividades, né, 2 anos passam muito rápido, pensando nesse seu trabalho de mestrado, e na profundidade que tem no viajante, né, na verdade, eu queria trazer uma sugestão de você, se você for trabalhar nessas relações intermedialidades, escolher realmente um gênero, por exemplo, ficar nos contos, ou talvez só ficar mesmo na coluna, O Crime do Dia, em vez de tentar traçar, nesse momento de mestrado, né, um panorama mais amplo, porque o Lúcio, ele é um escritor muito autorreferencial, né, você sabe bem. No doutorado eu trabalhei com as peças,
e eu trabalhei sobretudo com a peça Angélica, que é aquela que ele ensinou, ele próprio foi diretor, foi um fracasso. Eu usei muito a hemeroteca, né, para ir acompanhando todo o processo, as datas que ele nunca conseguia terminar, os Zembinski que iria montar e de última hora não conseguiu, então todos esses percalços, né. E no caso da Angélica, a Angélica aparece na crônica da Casa Assassinada, né, no momento do velório, que é muito significativo, e no Viajante. E aí eu fui descobrir só mais ao final que ela também aparece naquele texto O Riso Escuro ou Pavão de Luto, né, da dissertação do Ézio Macedo Ribeiro, que só dá para ler lá, né, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, como o Lúcio ele é muito autorreferencial, isso tudo muito gigantesco, a minha sugestão, né, seria essa, de se você for trabalhar nas multimídias, escolher uma, porque o tempo de mestrado é curto. Muito, e eu entrei com uma proposta, e saí com outra totalmente diferente. Eu fiz na pós a monografia com a coluna, O Crime do Dia. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu escolhi esse recorte, analisar Aí eu vou analisar a transposição medial dos contos para o romance, para o Viajante. E aí depois eu vou pensar nessa outra transposição, porque é como você falou, o fio tá lá dentro, a gente vai puxando e vem outras coisas, né? Juntas ali, né? E você tocou um pouquinho na relação do Lúcio com o Nelson Rodrigues, né? Em relação às duas colunas, e a falta de sucesso da coluna do Lúcio em relação à do Nelson, né, como sabemos, e eu acho muito curioso, porque no teatro é a mesma coisa, né, o Lúcio lança O Escravo, e O Vestido de Noiva saem na mesma temporada, um grande sucesso, o outro esquecido, e apesar disso eles eram grandes amigos, né, a ponto de aquela entrevista famosa do Nelson Rodrigues, ele citar o Lúcio como o único amigo escritor, né, amigo dele de fato, o único escritor amigo dele de fato, então é muito interessante. Essa relação é muito bonita também, né, dá vontade de falar sobre ela, porque um queria ser um grande escritor, Nelson queria ser reconhecido como um romancista, como um grande escritor, e Lúcio queria um pouquinho do sucesso no teatro do Nelson, e aí... Essa é parte da vida. Eles se complementam. Falando que isso é parte da história sempre. Quando você tem sucesso em uma área, você pensaria, mas eu gostaria muito de que fosse na outra. É um pouco quase a condição do artista, não? Sim. É bem interessante isso. Eu acho maravilhoso isso que Luísa e Edimara possam fazer dialogar seus textos, que Fernanda, Alan, Andressa, etc., de alguma maneira se articulem juntos por meio do nosso simpósio. Eu acho que esse é o único sentido do simpósio, de verdade. Então, abrimos de novo. Se alguém quer fazer uma última pergunta, temos ainda uns minutinhos. Sim. Também podem fazer perguntas às outras pessoas que estão assistindo, tá? Não só as que falaram. Existe alguma inquietação ainda? Parece que não, Júlia. Podia anunciar um pouco o dia de manhã, Júlia? Quer? Perfeito. Por favor. Bom, se não temos mais perguntas hoje, quero só agradecer a todo mundo que apresentou hoje. Tivemos 9 excelentes apresentações, né? Acho que conseguimos cumprir os tempos para garantir a fala de todo mundo, isso foi muito bacana. E as falas todas, no fim, dialogaram, né? Por caminhos diferentes, por proposições diferentes, mas elas apresentaram aí os diálogos, e isso depois transpareceu também na hora do bate-papo, né? Amanhã, eu queria, antes da gente... o João está convidando para o café virtual, para o link do café virtual, para continuar as conversas, né? Acho que isso é bacana, porque nem toda conversa cabe nas salas oficiais, né? E as conversas podem depois se alongar nos espaços outros, no café, nos e-mails, enfim. Isso é uma parte muito importante mesmo do evento.
Eu queria lembrar Seria nos também... corredores, não é? Exato, fazer o papel dos nossos corredores, né? Cada um pega seu cafezinho e pode continuar batendo um pouco o papo, acho que isso é super importante mesmo. Queria lembrar também das sessões plenárias, porque hoje a gente teve a presença de Marcelino Freire também, né, que apareceu aqui nos trabalhos, e logo agora a gente vai ter a presença do Lísias também. Então, só lembrando disso, porque acho que dialoga diretamente com a nossa programação de hoje, o que a gente também vem discutindo aqui, dentro do nosso simpósio, né? Amanhã a gente continua com outras 9 apresentações, então a gente vai centrar bastante na linguagem cinematográfica dentro do espaço literário, né? Lembrando que a gente tentou organizar um pouquinho as mesas para que elas dialogassem mesmo, então amanhã a gente vai entrar na questão da linguagem cinematográfica no espaço literário, mas também o diálogo com a pintura, com a moda, com a capoeira, com a música. Então amanhã também a gente, com teatro, né? Então amanhã a gente também expande um pouquinho para outras linguagens artísticas. E aí eu insisto na presença de todos nós amanhã também, e que a gente fomente o debate amanhã também, né? Nosso último dia. A gente volta às 8 da manhã, até às 10, e depois a gente retorna das 14 às 16. Então, eu conto com a presença de todo mundo para a gente continuar os debates. Lembrando que o debate do simpósio ele não precisa ser só especificamente daquela mesa que foi apresentada, mas o ideal é que realmente as discussões vão se acumulando, né? Elas vão se costurando ao longo de todo o simpósio, com isso que nos une aqui, que é a intermedialidade, a relação entre as artes, enfim, né, entre as linguagens. Então, agradeço muitíssimo a presença de todo mundo hoje, e continuamos amanhã. É isso. Obrigada. Eu Obrigada só a quero, todos. né, parabenizar todos vocês pelas todas as comunicações feitas hoje. Embora como monitor, a gente sempre aprende com as comunicações de todos vocês. E desejar a vocês uma boa tarde e até uma próxima. Eu vou estar encerrando a gravação e se vocês quiserem bater papo ainda lá, entrar no café virtual, tem o simpósio, né? Está aí acontecendo aí, então fiquem à vontade e até uma próxima, viu, gente? Boa tarde. João, obrigadíssima, viu, pelo apoio aqui hoje, por inclusive pelas orientações técnicas, pela presença. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, gente, até amanhã. Para vocês. Tchau. Até amanhã.